Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento. Viver Mais está no ar e hoje um programa especial. Nós acompanhamos o 6º Congresso Cearense de Geriatria e Gerontologia, que teve como tema a diversidade do envelhecer. E nós estamos recebendo aqui o Dr. Alexandre Cavalcante, presidente do Congresso, mestre em saúde pública. Seja muito bem-vindo ao Viver Mais, Dr. Alexandre. Obrigado pelo convite. O que motivou esse tema, a diversidade do envelhecer? O envelhecer, ele é diverso, né? Nem sempre uma pessoa que tem 80 anos é igual a outra pessoa que tem 80 anos. E a pergunta é, por quê? Por quê? E aí a gente tem que tentar entender essa diversidade do envelhecer para que a gente possa trabalhar prevenção, qualidade de vida, para que as pessoas não cheguem aos 80, mas cheguem aos 100 bem. E o que é preciso para chegar aos 100 bem, doutor Alexandre? Precisa que a pessoa siga alguns princípios que vão ajudar com que ela retarde o envelhecimento e tenha um envelhecimento mais bem sucedido. Tá? E isso não começa aos 60 anos, isso começa intraútero. Tem estudos mostrando que a gestação bem feita favorece o envelhecimento. Olha que interessante. Tem estudos isso. mostrando que a criança que amamenta no peito tem menos osteoporose. Tá? E a criança que pratica exercício físico vai ter um benefício de memória muscular na terceira idade. Então, tudo isso é um contínuo de preparação. Mas eu daria algumas dicas principais. Vamos lá, dicas para envelhecer com saúde. Para envelhecer com saúde, é isso que todo mundo quer, né? A primeira delas, e talvez a mais importante, é o homem não foi feito para ficar parado. Então, precisa se exercitar, precisa fazer exercício físico. Sem exercício físico é impossível envelhecer com saúde. Esse é um ponto sem o qual nós não podemos trabalhar. E existem, os estudos mostram que tem dois tipos de exercício físico importantes. Um é o aeróbico, que é aquela caminhada, que é a corrida, mas existe, é muito importante o de força muscular, que é a musculação, ou quando você joga um futebol, joga um vôlei, quando faz uma hidroginástica, que você associa as duas coisas, tanto o aeróbico quanto o de força muscular. Ponto 2, nós somos o que nós comemos. Isso, sem uma alimentação adequada, você não vai encontrar um nonagenário, uma pessoa com 90 anos, que seja obesa e saudável. Agora, doutor Alexandre, quando a gente fala em envelhecimento, sempre se associa à perda de memória. É um dos pontos principais. Quando alguém está perdendo a memória, aí a gente logo diz, está ficando velho, não lembra mais de nada? Existem estudos mostrando que tanto a alimentação quanto a atividade física ajudam a preservar a memória. A memória. Porque, na verdade, a memória, a doença de Alzheimer, essas outras doenças estão todas associadas com uma inflamação crônica, que vem desde muito cedo e que os estudos mostram que fazer exercício físico diminui a inflamação, alimentar-se com frutas e verduras, a dieta dita do Mediterrâneo, né? Frutas, verduras oleaginosas, azeite, vinho, tudo isso faz bem para a saúde. Mas eu não acabei de contar não, peraí que ainda tem então mais. Vamos lá, tem mais aqui, dicas. Então, são as dicas, calma lá. 1, atividade física. 2, alimentação. 3, dormir bem. Os estudos hoje mostram que o sono não é um processo passivo, o sono é um processo ativo de restauração cerebral. Não só de gravação das memórias de curta distância, ou seja, as memórias de hoje, o que eu estudei hoje, o que eu vivi hoje, mas existe uma limpeza do cérebro durante o sono. Então, dormir bem é fundamental para que você alcance uma longevidade saudável. Existem estudos mostrando que pessoas que dormem mal a vida inteira tendem a ter mais doenças neurodegenerativas na terceira idade. 4º ponto. Mas tem a história de dormir 8 horas? Não, aí é cada pessoa. É. A pessoa tem que acordar descansada, acordar bem. Se ela dormiu 4 horas e se sente disposto, bem, é válido. Em geral, as pessoas dormem de 6 a 8 horas, mas tem pessoas que vão dormir 4 horas e ficam bem com isso. Aí a gente não tem por que interferir. 4º ponto. Ter uma atitude positiva diante da vida. Não reclamar muito, né? Não ser pessimista. As pessoas que são pessimistas, que têm dificuldade de perdoar, rancorosas, essas pessoas, elas tendem
essa amargura na vida, elas tendem a repercutir no envelhecimento negativo. Quinto ponto, fazer exames periódicos. Por quê? Cada um de nós tem uma outra tendência a ter um câncer, a ter alguma coisa assim. Você pode flagrar essas doenças antecipadamente e ficar curado delas. O fato de você ter um câncer hoje não é significado de que a pessoa vai morrer. Se você diagnostica um câncer na fase inicial, geralmente hoje eles são curáveis. São, né? E o quinto ponto, esse a gente não interfere, mas que é um fator muitíssimo importante. Qual é? É a genética. A genética. Se você tem pais longevos, você tende a viver mais. Se você não tem pais longevos, você tende a viver menos. Tá? Eu mostrei aqui no Congresso um estudo de que a expectativa de vida do brasileiro no ano 1900 era 32 anos de idade. Hoje nós estamos com a expectativa de vida de 76. A tecnologia, doutor Alexandre, ela pode ajudar nesse envelhecimento saudável? Porque se questiona muito que as pessoas hoje estão muito, principalmente os jovens, utilizando a tecnologia de forma equivocada. Mas para nós que estamos envelhecendo, é bom essa interatividade com a tecnologia? Até que ponto? Nós não vamos poder fugir da tecnologia. Mesmo que a gente fuja dela, ela nos alcança. Tá? Então faz parte. E você pode usar a tecnologia para ver. Eu tinha uma paciente que, há alguns anos atrás, ela aprendeu a usar o Skype. E ela tinha filhos e netos espalhados pelo mundo inteiro. Então amanhã ela acordava de manhã, fazia a atividade física dela e voltava para casa. E ela lia o jornal no computador e depois ela começava a falar com os netos e filhos espalhados pelo mundo, conversar com eles, ter vida de relação. Olha que aliado, né, a tecnologia. Então, a tecnologia pode ajudar muito. Né? A gente pode utilizar a tecnologia sim ao nosso favor, mas o abuso, o problema não é a tecnologia, é o abuso dela. Isso para o jovem, para o idoso, para qualquer pessoa. Certo. Doutor Alexandre, por que as pessoas têm tanto medo da velhice? A velhice é realmente uma decadência na vida. É um processo onde a pessoa vai perdendo as habilidades dela. Isso não significa que a gente não possa ter o que a gente chama de envelhecimento bem-sucedido. Mas o ser humano, ele é inexoravelmente votado a morrer. E isso faz parte, só que nós não queremos morrer. Tá? Então, a velhice é uma sinalização da proximidade da morte? Sim, de certo modo sim, é um ciclo normal da vida. Sim. Só que diante disso, nós vamos simplesmente ter pavor e se esconder, ou nós vamos tomar atitudes que nos favoreçam chegar nessa condição de velhice aos 80, aos 90, com autonomia e independência. Doutor Alexandre, então, esse congresso, é o 6º Congresso Cearense, discussões em várias áreas e aspectos para a gente chegar a um envelhecimento Nesse primeiro bloco, a gente falou sobre as atitudes, os estudos que falam, os caminhos sobre o envelhecimento correto, falamos sobre alimentação, falamos sobre o uso moderado do vinho, né? Falamos sobre... Tem muitos mitos, né, doutor Alexandre? Mas o vinho é um bom método para ajudar, não um único. Né? O problema é que eu não posso recomendar para você beba vinho, porque como existe o potencial do vício, o exagero também faz mal. Mas se você conhece uma pessoa que bebe uma taça de vinho todo dia, diga para ela não parar, porque isso é benéfico para a saúde. Tudo com equilíbrio, né, doutor Alexandre? Se as pessoas fossem equilibradas, as coisas seriam muito mais fáceis. Só que a gente não é equilibrado e no mundo de hoje nós estamos tendendo aos extremismos. Tem que ter esse equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. A razão justa está no equilíbrio. Olha aí, que lição. A razão justa está no equilíbrio. Graças a Deus, né? Muito obrigada, doutor Alexandre Cavalcante. E no próximo bloco a gente conversa com o doutor Omar Jalu, um dos palestrantes aqui do 6º Congresso Cearense de Gerontologia e Geriatria. O Viver Mais volta já, combinado? Apoio Cultural. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em Movimento. 3224-0909.